Olá, começa agora mais uma temporada do Sem Filtro, dessa vez com uma nova proposta e formato. Aqui a gente abre um espaço para um debate com a participação de jornalistas e convidados. O Sem Filtro discute questões de impacto na sociedade e entrevista personalidades de destaque para falar sobre economia, educação, saúde, turismo, cultura, entre outros assuntos. Hoje nós convidamos para o debate o secretário municipal de turismo, Saulo Santos. E no nosso time de jornalista nós temos Marcos Davi, jornalista de turismo e apresentador do programa Mundo Passaporte, e Reginaldo Cazumbá, jornalista do jornal Cazumbá. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na telinha. Bom, sabemos que falar de turismo é dinamizar os mais diferentes setores para promover um desenvolvimento sustentável e com responsabilidade social. Certamente é um grande desafio para a gestão municipal do Estado, aqui do município, e é sobre este e outros assuntos que a gente conversa com o secretário municipal, Saulo Santos, e antes da entrevista a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá! Saulo Ribeiro dos Santos é doutor em Gestão Urbana pela PUC do Paraná e Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. É também professor do Departamento de Turismo e Hotelaria na Universidade Federal do Maranhão. Atuou como professor da Faculdade Atenas Maranhense nos cursos de Turismo, Administração, Ciências Contábeis e Secretariado Executivo. Saulo Santos também foi professor da Universidade San Buenaventura, na Colômbia, e de 2015 a 2020 coordenou o curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, lidera a Secretaria de Turismo da capital maranhense. Muito bom, então quero novamente cumprimentar a participação de todos aqui no programa e eu gostaria de começar falando de articulação, né? Nós temos novos nomes na política, ano eleitoral importante, de muitas mudanças na esfera nacional, no Estado. Como é que tem sido essa articulação, esse diálogo entre o município e o Estado, no sentido de avançar e enfrentar os muitos desafios nesta pasta? Eu penso em toda a cadeia produtiva que envolve o turismo, secretário. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando do programa Sem Filtro, nessa retomada, juntamente com os amigos do turismo, jornalistas, Marcos Davi, o Reginaldo Cazumbá. E essa é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente assume um cargo tão importante como esse de secretário, você precisa, de fato, estar preparado para fazer as articulações, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Então, desde o início da gestão, quando o prefeito Eduardo Braide fez o convite e a nomeação para que eu assumisse a pasta da gestão municipal do turismo, eu fui procurar entender como que realmente eu poderia lidar com várias situações. E, a partir de então, eu fui procurar realmente fazer essas articulações com secretários estaduais, secretários municipais. Isso é muito importante, ter uma equipe integrada, unida, todo mundo conhecer o trabalho do outro. E fiz várias viagens a Brasília, junto aos ministérios, a Embratur, para que a gente pudesse fazer essa conexão permanente da gestão municipal com essas outras categorias, tanto estadual quanto federal. Então, é fundamental, é importante que a gente tenha esse processo para que as coisas possam acontecer e tudo que for planejado, de fato, aconteça. Certo. Vamos abrir a roda, então. Marcos, quer começar? A balneabilidade das nossas praias, né? Existe um problema muito sério aqui. A gente passa na litorânea, tem lá praias impróprias para banho. E a gente sabe que isso é uma competência do governo do Estado, mais que influencia do turismo da capital. Como é que você está fazendo essa articulação? Como é que esse processo está sendo feito? Perfeito. Realmente, tem questões que são de âmbito municipal, como a gente estava falando, e outras de âmbito estadual. E que impactam, né, dependendo da política pública, do trabalho, enfim. E no caso específico das praias, a gente tem feito reuniões permanentes junto à entidade do Estado, que no caso é a CAEMA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para entender quais são os projetos e as viabilidades. Por quê? Até porque a própria Secretaria Municipal de Turismo, ela tem feito um reposicionamento da imagem da cidade no âmbito nacional e internacional, colocando o conceito de ilha para que as pessoas
pessoas possam entender que São Luís está situado numa ilha e que a gente tem uma orla muito bonita. Então, em decorrência disso, essas reuniões têm se tornado periódicas para que a gente possa justamente entender até que ponto, como que o Estado vai contribuir para eliminar essas questões que estão acontecendo hoje na nossa praia, ou eliminar ou minimizar. Porque o que a gente quer é uma cidade cada vez melhor, com uma excelente balneabilidade, porque nós entendemos que o segmento do turismo de sol e praia, ele é um dos mais fortes, ou o mais forte no Brasil, principalmente quando se entende de região Nordeste. O brasileiro, quando pensa em viajar para o Nordeste, ele automaticamente já imagina de praias, e é isso que a gente tem trabalhado. Por isso que é importante essa articulação, para que a gente possa estar cada vez mais próximo, né, e fazer um trabalho até mesmo conjunto, como foi o caso agora recente, onde a Prefeitura fez todo o recapeamento asfáltico da Avenida Litorânea, por entender que é uma região turística e bem movimentada, tanto por visitantes como pelo próprio morador local. Certamente. Saulo, ainda nesse tema, né, que envolve essa interação. A gente está tendo aí os voos, né, que estão vindo, né, São Paulo, Barreirinhas, diretamente. E está tendo algumas reclamações, o turismo de São Luís vai perder, pessoas vão deixar de vir para São Luís. E assim, pela nossa experiência, pela nossa vivência, né, vou citar o caso aqui, Jeri. Né, quando foi fundado o aeroporto de Jeri, pessoas ficaram com medo, né, de o turista não para mais em Fortaleza, vai dar para Jeri. E lá não aconteceu isso, ao contrário, em determinadas épocas do ano, essa demanda até aumentou. Temos o caso também de Parnaíba, que também ganhou, e a demanda do turismo do Delta aumentou. Né? E agora, como é que você está vendo isso? Voos direto para Barreirinhas, onde o turista pode deixar de vir até São Luís, e é uma ação do governo do Estado. Perfeito. Eu acho que existe espaço para todo mundo. O turismo, ele é dinâmico, e eu sempre comento isso com a nossa equipe da Secretaria Municipal de Turismo. São Luís, ele compete dentro do próprio estado e fora do estado do Maranhão. Então, quanto mais a gente tiver estrutura, melhor para o turismo do estado. E São Luís, por si só, ela já tem a sua imagem, já é um destino consolidado, inclusive dentro da categorização do Ministério do Turismo, a gente está no conceito A. E São Luís é a capital do estado, como eu falei ainda há pouco, está situada numa ilha. A gente tem um patrimônio que é reconhecido mundialmente pela Unesco. Nós temos quilômetros de praia, culinária, a nossa gastronomia é muito forte, a nossa cultura, que é o nosso patrimônio imaterial. Então, eu acredito que esses voos que estão sendo capitaneados pelo governo do estado, eles vêm complementar. E São Luís nunca deixará de ser o portão de entrada para a nossa cidade, até mesmo porque existem vários segmentos, como o próprio turismo de negócios e eventos, que movimenta boa parte da nossa rede hoteleira, restaurantes, agência de viagens. Então, eu vejo como positivo, não como algo onde a gente vai competir, até porque o Lençóis Maranhenses, o Parque Nacional, ele tem uma outra concepção de segmento, né, de público que vem visitar. E São Luís tem já também consolidado. E fora isso, a Prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal, tem feito uma ampla promoção, como vocês estão acompanhando. A gente já participou nesses 2 anos de gestão do prefeito Eduardo Braide de várias feiras com stand próprio. Ano passado, por exemplo, foram mais de 15 feiras de turismo, ações em revistas, blogs, digital influencers, ampliamos a nossa participação nas redes sociais, tudo isso com o objetivo de consolidar ainda mais a imagem do destino São Luís. Bom, Lázaro. Professor, quando surgiu o seu nome para ser o secretário de Turismo da capital, São Luís, houve um apoio maciço do trade turístico. Verdade. E durante o tempo que o senhor está como secretário, o senhor tem feito diversas ações, como o senhor acabou de citar, a participação em feiras, em eventos, e também aqui você tem dialogado bem com o trade, certo? Os cafés com trade que é feito constantemente, a gente presenciar todo o segmento junto com o senhor, levando as suas reclamações, falando das suas ações, enfim. É fácil ser secretário de Turismo de São Luís? Não é fácil, e é fácil ao mesmo tempo, é prazeroso, isso eu posso afirmar, e um grande desafio. E muito do que você falou, de fato, é verdade. A escolha do nome pelo trade turístico, no qual eu fico muito honrado, e pelo também o nosso prefeito Eduardo Braide ter aceitado essa indicação. E estar nessa pasta, estar como gestor, é uma grande responsabilidade.
porque você precisa lidar com uma cadeia produtiva que no turismo são mais de 50. E você transitar, aí a gente retorna para o conceito de articulação, que é você tem que estar transitando com todas as áreas, e muito bem, para que o turismo possa fluir. Porque a gente precisa do setor de comunicação, aqui a gente tem presente vocês que só fazem parte da comunicação, o pessoal da hotelaria, da gastronomia, dos guias de turismo, o pessoal do setor de câmbio, enfim, são uma cadeia muito grande no qual a gente precisa saber transitar e realmente fazer um trabalho conjunto. E é isso que a gente tem feito, trabalhando de maneira integrada, com uma conexão permanente, escutando muito, porque nem sempre a gente está acertando, mas buscando cada vez mais melhorar e acertar. A gente sabe que existem algumas barreiras durante todo o processo, mas o mais importante é o que o Reginaldo colocou, escutar o trade turístico, escutar quem realmente faz o turismo acontecer na cidade, para que a gente possa cada vez mais ampliar e chegar a acontecer, fazer com que os objetivos da Secretaria no que tange promover o desenvolvimento turístico em São Luís, eles possam acontecer conjuntamente. E é isso que a gente busca fazer cada vez mais. O senhor colocou diálogo, o senhor colocou escuta, mas nós sabemos que há reclamações também, a gente está vendo na mídia, de falta de incentivos para o circuito local, né? A gente sabe que esses repasses são do município, mas também do Estado. Como é que a gente pode garantir que essa cadeia produtiva, o senhor falou de inúmeras pessoas envolvidas, né? Ela possa ser necessariamente valorizada, enfrentar essa questão com uma política pública do Estado e da capital? Bem, aí a gente já entra dentro do conceito que é justamente nesse convênio que a gente tem realizado com a Universidade Federal do Maranhão na elaboração da política pública municipal de turismo. Então, a Secretaria, até por eu ser técnico, ser formado em turismo, ser bacharel, com mestrado e doutorado, e entender que, para que todo esse processo a gente tenha o mínimo de perdas e o máximo de impactos positivos do turismo, é importante que a gente tenha uma política pública. Por quê? Porque a política pública ela é que vai nortear. Então, é ela que é um instrumento legal, correto e adequado para que a gente consiga fazer com que essas brechas, esses gaps não aconteçam. Então, por isso é muito importante nós termos dentro de uma equipe, de uma secretaria municipal, como é o caso da nossa de turismo, vários turismólogos com amplos estudos, experiências, para que a gente consiga realmente trabalhar da forma mais adequada e correta, fazendo com que os objetivos sejam alcançados. Perfeito. Vamos falar de desafios, mas para o próximo bloco, nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal de turismo, Saulo Santos. A gente volta já já. Estamos de volta com Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o secretário municipal de turismo, Saulo Santos. Para este debate, comigo aqui os jornalistas Marcos Davi e Reginaldo Rodrigues, do Casumbá. Não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha, está tudo lá para você. Reginaldo, eu vou abrir com você dessa vez. Professor Saulo, você falou aí 3, 4 vezes em articulação. Nós sabemos que, você falou também que não é fácil, também não é difícil ser secretário de turismo de São Luís. Mas uma capital como a nossa, que é sítio, que é tombada pelo patrimônio da humanidade, temos o nosso centro histórico que tem alguns problemas, aliás, até muitos problemas. A sua secretaria ela não tem orçamento, a gente sabe que ela não tem orçamento, e tudo que se precisa tá articulando com outras secretarias. De que forma o senhor tem conseguido dialogar com essas secretarias e eles têm atendido os seus reclames, os seus pedidos? Excelente pergunta, Reginaldo. De fato, a nossa secretaria ela não tem esse fim de realizar obras, porque existem outras secretarias com recursos maiores e com esses fins. Não quer dizer que a secretaria não possa fazer. Mas o que a gente faz hoje é participar. Por exemplo, a secretaria tem assento permanente no núcleo gestor do Centro Histórico, onde nós levamos as demandas mapeadas pela Secretaria Municipal de Turismo para que sejam realmente colocadas em prática. Então, por exemplo, a capina, tapar um buraco,
pintura de uma fachada de um prédio público, enfim. Então, dentro do núcleo de gestor do centro histórico, a gente consegue levar essas demandas. Por quê? Porque o centro histórico, como você colocou, ele é reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial e faz parte, de acordo com o plano diretor de São Luís, da ZT, que é a zona histórica, mas também é uma zona turística. E nós entendemos que essas áreas precisam ter um zelo, um cuidado, porque é a área do turismo, é a área onde circula um grande fluxo de visitantes, e a gente realmente faz essa articulação junto à Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, que é presidido pela Kátia Bogeia, com a CEMOSP, que é a Secretaria Municipal de Obras. Então, vira e mexe, eu também tenho esse contato e visitas permanentes ao secretário de Obras, que é o Davi Codebella, ao secretário municipal de Cultura para fazer alguns eventos conjuntos, ao o presidente do IMPU, que é o Instituto Municipal de Paisagem, que faz a questão também da capina na cidade, a da limpeza urbana. Enfim, é muito importante, né, o que você está colocando, porque essa entrada, da mesma forma como a gente faz o trabalho com o trade turístico, é importante que a gente tenha esse acesso, que a gente tenha esse compromisso junto à cidade. Então, como eu falei, é difícil, não é? Mas principalmente é prazeroso, porque a gente faz todo esse trabalho com muito amor, pelo compromisso que a gente tem com o turismo e com a cidade de São Luís. Então, trabalhar esse processo tem que ser permanente. Então, dentro do grupo dos secretários, está ali conversando, participando, levando informações, porque às vezes o secretário ele não tem informação de um todo. Então, quando você trabalha em equipe, trabalha de forma conjunta, você consegue levar. Da mesma forma como o trade vem, às vezes, com as informações, que às vezes a gente não está sabendo, não visitou, não chegou até a gente, e o trade vem e traz essas informações. Ainda dentro desse ordenamento do centro histórico, temos algumas mazelas ali. Entre elas estão aquelas barracas. Não tem como a prefeitura melhorar aquele cenário, ou não compete à prefeitura de São Luís aquele ordenamento, juntamente com a venda de bebidas por parte de alguns vendedores ambulantes, especialmente para menores de idade. Isso é uma chaga. De que forma a sua secretaria ela tem observado, e se tem observado, e de que forma ela tem buscado a solução para esse problema? Isso. A Secretaria Municipal de Turismo tem trabalhado junto com a Secretaria Municipal de Inovação e Sustentabilidade, que é a CEMISP, que inclusive fez uma requalificação dessas barracas que ficam naquela rua da Travessia, onde tem um centro de cultura Dílio Costa Filho. Todas aquelas barracas elas foram requalificadas, e também na Fonte do Bispo. A prefeitura entregou agora recentemente, o nosso prefeito Eduardo Brade entregou aqueles conjuntos de quiosques, enfim. A cidade ela é muito grande, a gente sabe disso. Os desafios são diários e permanentes. E aí a gente também faz o apelo para a própria comunidade, né, de ter o zelo com a cidade, né, de manter a cidade limpa, de manter a cidade organizada, porque as secretarias elas buscam fazer o seu trabalho com qualificação, capacitação. Para se ter noção, a CEMISP, junto com a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que é presidida pelo Felipe Mussalem, realizaram diversas qualificações com esses ambulantes. A Secretaria Municipal de Assistência Social, a SENCAS, também fez um trabalho com moradores de rua. Tudo isso a gente tem acompanhado de forma permanente, mas a gente sabe que esses desafios diários eles vão acontecendo e a gente tem que estar ali. Por isso que a política pública ela é muito importante, porque ela nos dá um norte, um direcionamento para que a gente consiga estar ali permanentemente trabalhando com as outras secretarias. Secretário Saulo, uma pergunta. São Luís, né, apesar de já aumentou os números de uns tempos para cá, mas ainda não tem uma taxa de ocupação hoteleira e o número de visitantes de uma forma constante, comparado com outras capitais do Nordeste. A gente consegue ter uma elevação, chegamos até próximo de 100, no período do Carnaval, no período de São João. Fora isso, não tem um nível satisfatório. Assim, né? O que falta? O que a CETUR planeja fazer para que tenha esse turismo, esse turista o ano todo aqui na capital? Bem, como eu disse para vocês, a Secretaria Municipal tem investido fortemente no segmento de promoção e divulgação do turismo de São Luís, tanto que de julho de 2021 a julho de 2022, a gente conseguiu manter uma taxa média acima de 50%. Julho do ano passado, a gente conseguiu chegar na maior taxa média de ocupação já registrada na história de São Luís, 80%.
E de julho do ano passado até janeiro desse ano, a gente conseguiu manter uma taxa média de ocupação de 60%. Esse mês de janeiro agora, por exemplo, a gente chegou numa taxa média de 63% geral da cidade e 66% na orla. Então, através dessa divulgação, promoção, participação em feiras de turismo, matérias veiculadas no nível nacional, no nível internacional, participação de roadshows. Agora, no mês de janeiro, por exemplo, nós fizemos capacitação no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estamos com ação em Belém, em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Distrito Federal, divulgando São Luís para cada vez mais potencializar essa imagem e, de uma certa forma, porque a gente sabe que o turismo tem essa sazonalidade de alta e baixa temporada. E o que a gente quer? Que não tenha mais isso. Não é verdade? A gente busca, enquanto secretaria, porque a gente entende que se o turismo estiver em alta de forma permanente, são mais empregos gerados, a receita do turismo aumenta. Então, o que a gente tem feito? Investido aí junto com a Secretaria de Comunicação em ações de promoção e divulgação. Investimento nas redes sociais, no nosso site, feiras, roadshows, capacitação, fan tours, com esse objetivo, de fazer com que a taxa média de ocupação se mantenha de forma equilibrada e, claro, nos períodos festivos como Carnaval, São João, férias de julho, agosto, dezembro, a gente consiga chegar aí nos picos de 100%. Sim, vamos falar de política pública. Tem a minuta da Política Municipal de Turismo, né? E aí envolve uma equipe de pesquisadores, eu vi, professores, técnicos na elaboração desse documento, que se alinham às iniciativas de uma ação, um destino turístico inteligente para São Luís. Eu queria que você explicasse isso, o que seria esse destino inteligente, né, turístico, e como é que isso muda a experiência, ou poderia mudar a experiência do turista na capital. Bem, o destino turístico inteligente, pautado aí nessa cooperação técnica com a universidade, está muito focado no conceito de acesso à informação. O destino turístico inteligente é aquele que consegue fazer com que a informação, de uma forma geral, claro, porque assim, existem vários pilares do conceito de destino turístico inteligente, mas o que a gente está trabalhando aqui é no sentido de levar o acesso à informação para todo mundo, tanto morador quanto visitante. E a elaboração dessa política, ela está pautada nesse novo conceito de destino turístico inteligente, onde a gente quer a participação de todos na elaboração e na construção. E aí, no ano passado, nós firmamos esse termo de cooperação técnica com a Universidade Federal, onde um grupo de professores estudiosos do turismo contribuíram na elaboração dessa política pública. Já abrimos para consulta pública, está aberto no site da Secretaria, qualquer pessoa pode ir lá participar e contribuir. E agora, no início do mês de março, a gente vai fazer uma audiência pública para, em seguida, encaminhar para o prefeito, para que seja encaminhado para a Câmara Municipal. E, claro, o que a gente quer? Que seja aprovada essa política municipal para nortear as ações da Secretaria de Turismo. Reginaldo. Professor, você falou dos números de turistas, de ocupação hoteleira, que até então não é satisfatório, especialmente para os empresários do setor. Eu pergunto para o senhor, isso não se deve ao fato dos roteiros, o produto turístico ofertado a esse turista está conseguindo prender esse turista em São Luís por mais tempo? Qual é o tempo médio de um turista na capital e como é que está se dando? Excelente. Pegando aquele gancho que eu coloquei das informações sobre as taxas de ocupação hoteleira, que a gente tem conseguido manter essa média de 60% ao ano, e também houve um aumento, uma excelente pergunta, do tempo de permanência do nosso visitante, que antes ficava na casa de 2,3, 2,4, e hoje a gente tem médias de 2,69 a 3 dias. E isso se dá também não só pelos fortes investimentos que têm sido realizados na promoção, mas na criação de novos produtos e no próprio reposicionamento da imagem do Destino São Luís, onde a gente tem levado nessas ações não somente o centro histórico, como já foi muito aqui comentado, mas as praias, a gastronomia, o esporte, o turismo náutico, mostrando essa amplitude que São Luís tem em termos de produtos turísticos para que o turista permaneça mais tempo. Inclusive, nas nossas ações de qualificação junto aos agentes de viagens, nas nossas redes sociais, a gente sempre divulga
o Polo São Luís, que compreende os municípios da Grande Ilha mais a cidade de Alcântara, que nós chamamos de oferta complementar. Então, isso, de uma certa forma, também contribui para que o turista permaneça mais tempo aqui na cidade, ampliando esse tempo dele. O gasto médio diário também teve um aumento de R$200 para R$300. Então, tudo isso é mediante essas ações que têm contribuído para que a taxa média se mantenha equilibrada, o tempo de permanência aumentou e também o gasto médio dos nossos visitantes da capital. Marcos, quer? Eu queria verificar também, secretário Saulo, em cima dessa parte de evento e promoção, né, o turismo ele é muito segmentado. Né? Será que nesses períodos de baixa estação, trabalhar com o turismo da terceira idade, o turismo LGBT, o turismo do negro, enfim, esses outros segmentos não seriam uma forma também de atrair um novo público para cá, para São Luís? Com certeza. O turismo, a gente sabe que existem vários segmentos que só podem ser trabalhados. E esses que você citou, como o afroturismo, o turismo LGBTQIA+, o turismo da melhor idade ou da terceira idade, enfim, se forem muito bem trabalhados, a gente consegue trazer esses visitantes, fora isso, em eventos esporádicos ou eventos permanentes, de acordo com o nosso calendário, que existe. Então, a gente consegue fomentar. O turismo tem esse privilégio de conseguir fomentar eventos e, nesse momento, conseguir fazer com que a cidade receba visitantes. Então, por exemplo, congressos, seminários, eventos grandes, como festivais, por exemplo. O próprio turismo da melhor idade, a gente consegue trazer, como o próprio você colocou, Marcos, no período de baixa temporada, para poder manter esse equilíbrio. O turismo LGBTQIA+, através dos festivais, lua de mel, enfim, a gente tem várias possibilidades e muitas delas a gente já tem trabalhado, inclusive, aqui na Secretaria Municipal de Turismo. Inclusive, nós somos filiados ao IGLTA, que é um International Tourism, voltado para o segmento do turismo LGBT. Ano passado, fizemos uma divulgação numa revista chamada Melhor Viagem, voltada para o segmento da melhor idade, da terceira idade. Ganhamos o prêmio ano passado pelo melhor roteiro do Brasil, que é voltado para o Quilombo, um roteiro do segmento afro, ou seja, são investimentos que a Secretaria tem feito para buscar justamente manter esse equilíbrio e tentar de alguma forma, porque o principal desafio de um gestor é aumentar o tempo de permanência do visitante, o gasto médio e fazer com que a taxa de ocupação, são os 3 itens básicos, né? A nossa escolinha básica do turismo é isso. Então, acredito que a gente tem conseguido fazer isso em parceria com todo mundo. A gente não pode deixar de mencionar todos os parceiros, eu não vou designar nomes, mas todo mundo tem trabalhado para fortalecer esse turismo aqui da capital. Vamos lá, perfeito. Então, com isso a gente fecha o nosso segundo bloco. O nosso entrevistado é o secretário municipal de turismo, Saulo Santos, e a gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco. Nosso entrevistado de hoje é o secretário municipal de turismo, Saulo Santos, comigo aqui hoje ampliando esse debate, os jornalistas convidados aqui no estúdio da TV UFMA, Marcos Davi, apresentador do programa Mundo Passaporte da Rede TV, e Reginaldo Cazumbá, jornalista aí do jornal Cazumbá. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube, nas mídias sociais, pelos links que aparecem aí na telinha. Secretário, eu queria puxar agora, né? Você tem uma experiência na gestão, mas você também tem uma experiência na docência, na pesquisa, né? Aliás, eu vi a sua equipe, ela é muito formada também de pessoas direcionadas, né? Que estão na academia e na pesquisa. O seu doutorado foi em gestão urbana, né? Ou seja, tem muitos alinhamentos, mas certamente com muitos desafios, né? Porque uma coisa é na hora da gente pesquisar e a outra coisa é quando a gente, né, está presente nessa realidade caótica que a gente tem que tomar alguns direcionamentos, né? O que é difícil de um professor, um pesquisador, quando ele vai para essa realidade? Bem, é uma pergunta muito instigante, porque quando eu assumi a secretaria, que eu fui convidado pelo nosso prefeito, eu de fato não tinha noção do que era a gestão pública municipal. Até pela minha própria trajetória, como você colocou, como professor, pesquisador, coordenador aqui na universidade, diretor de extensão, professor de programa de mestrado. E quando você migra para uma outra área, você precisa se ambientalizar, você precisa conhecer. E esse, para mim, foi o maior desafio. Entender
como que funciona o que nós chamamos de máquina pública. Ou seja, o que é uma licitação, o que é uma inegibilidade, o que eu posso contratar, como que eu posso contratar, como que eu posso fazer para que as coisas funcionem e a gente consiga ter resultados. Por quê? Porque a cidade não para, a cidade não dorme. E as demandas elas vão chegando cada vez mais. E aí eu preciso, claro, da teoria, né, do ensino que eu tive, das leituras, da minha base teórica, científica, para saber como melhor direcionar e elaborar ações e um planejamento, que acho que é o principal, Josi, é ter um planejamento realístico. Realístico de acordo com o tempo que você tem para executar, com o seu orçamento e com a sua equipe. Você precisa entender o perfil da sua equipe, porque você não pode também exigir algo muito além do que ela pode entregar e do que eu tenho disponível para pagar. E fora isso, né, aí você vai aprendendo ali no dia a dia como gerenciar uma secretaria e fazer com que ela consiga realmente, porque toda secretaria tem sua missão, visão e valores, e fazer com que isso aconteça, atrelado também às premissas do nosso prefeito. Então, o prefeito, quando ele se elege, ele tem um plano de governo e a gente precisa fazer com que aquele plano seja executado. E, fora isso, as demandas que vão chegando, não é isso, Davi? Não é isso, Reginaldo? Então, assim, a gente precisa entender todo esse processo e dar celeridade. E aí entra o conhecimento da academia para isso. Sim, será que você vai querer voltar para a academia depois? Eu nunca deixei a academia. Professor, uma cidade que nem São Luís, dinâmica, tem uma sociedade, uma comunidade que exige também ser partícipe, especialmente no que tange ao turismo. Quer dizer, a comunidade começou a sair, a participar dos eventos e ela se sente necessidade de conhecer a sua cidade, certo? De que forma a Secretaria de Turismo e o governo municipal ao qual o senhor pertence tem agraciado essa comunidade? Qual o calendário cultural que essa comunidade é convidada a participar? Beleza, excelente. A gente tem criado, junto com a Secretaria Municipal de Cultura e com a Fundação Municipal do Patrimônio, um calendário cultural, onde nós reunimos os eventos das 3 secretarias e apresentamos. Então, de janeiro a dezembro, existem vários eventos, a começar pelo Carnaval, o São João, a Semana Santa, a Páscoa, né, o aniversário da cidade, e durante todo esse processo, o Natal, que já virou algo, né, muito visitado pela própria comunidade, pelos moradores, e no intervalo dessas grandes datas festivas, a gente realiza os nossos eventos comuns, como, por exemplo, o roteiro Segredos Históricos, que fomenta o morador, não só o visitante, mas o morador, a conhecer a região do Centro Histórico, o São Luís Pôr do Sol Musical, que acontece no Espigão Costeiro, onde a gente vai apreciar o pôr do sol de São Luís, regado a uma boa música maranhense. A gente tem um roteiro do Quilombo Cultural de São Luís, ali no Quilombo Liberdade, Camboa, Fé em Deus, onde nós fomentamos também a questão da tradição afro naquela região, o roteiro São Luís Cidade Criativa, roteiro São Luís histórico-cultural e gastronômico, enfim, a gente fomenta através desses eventos a questão do sentimento de pertencimento e também nós trouxemos uma linda campanha que foi premiada no âmbito internacional, que é a campanha Eu Amo São Luís. Ela foi premiada e ela está presente na feirinha aos domingos, na feirinha São Luís, que é promovida pela CEMAPA. Então, ali a gente tem uma área exclusiva para esses artesãos que foram qualificados, capacitados e para quem quer comercializar os produtos vinculados a essa campanha. Então, dessa forma, a gente consegue o tempo inteiro estar trazendo, movimentando esse calendário cultural e criando esse sentimento de pertencimento junto à comunidade e, claro, automaticamente ao visitante. Secretário Saulo, uma das grandes reclamações dos próprios moradores de São Luís e também dos turistas é a questão do atendimento. Como é que a Secretaria pensa em capacitar melhor esse público? O turista, desde quando ele desembarca do aeroporto, da rodoviária, ele pega o táxi, ele pega o Uber, ele só hospeda, ele vai no shopping, mas ainda tem muitas reclamações. E como é que você vê isso? O que está sendo feito para melhorar esse atendimento? Show, excelente. A Secretaria Municipal, nesses 2 últimos anos que a gente está à frente da gestão, nós já qualificamos mais de 2.000 pessoas.
E no final do ano passado, nós firmamos, Davi, um convênio com o SENAC, para justamente, né, trabalhar o nosso programa que nós chamamos de multiplicadores da hospitalidade junto a essa entidade, para que eles possam estar oferecendo vários cursos de qualificação. Fora isso, a Prefeitura também aderiu a um programa do SEBRAE chamado Cidade Empreendedora. E nesse, a gente também, a partir desse ano de 2023, nós iremos oferecer várias ações de qualificação, treinamento, formação, com esse objetivo. Porque nós sabemos que a impressão, o atendimento, a hospitalidade, o boas-vindas, isso é fundamental para uma cidade turística. E se a gente quer ampliar o fluxo turístico, aumentar o tempo de permanência e as consequências disso, a qualidade no atendimento ela tem que ser tratada como prioridade. Inclusive, a gente tem essa coordenação dentro da Secretaria Municipal que trata justamente dessas qualificações, junto a motorista de aplicativo, como a gente fez recentemente, com taxistas, com os artesãos, ou seja, com todos que estão trabalhando direto e indiretamente com o nosso visitante. Sim. Mais uma pergunta. Pode fazer mais uma? Você falou em aumento do número de visitantes, em capacitação, né? Mas você falou agora em prioridades. Já estamos aí a mais da metade da gestão. Quais vão ser as suas prioridades daqui para frente? Bem, desde o início da gestão, a gente tem 3 prioridades. Dentro da Secretaria tem várias coordenações, mas 3 são prioridades. A promoção e divulgação do Destino São Luís, a de qualificação, que foi essa que você perguntou, e a outra é de operações turísticas, que é realizar esses eventos que o Reginaldo colocou. Porque nós entendemos que esses eventos que a Secretaria promove, ou sozinha ou em conjunto com as outras, elas fomentam esse sentimento de pertencimento e colocam a nossa cultura tanto para o morador quanto para o visitante. Então, são as 3 prioridades que a gente tem feito, trabalhado, e a parte da sinalização turística. Aí eu volto a um dos blocos atrás, onde nós falamos da articulação. Para vocês terem noção, como vocês sabem, foi mencionado, a gente não tem recurso grande e a gente não faz obra. Mas a gente decidiu que a sinalização também seria uma prioridade. E em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo, a gente começou, em novembro do ano passado, a fazer uma implementação de placas de sinalização turística que também estão vinculadas a essa questão do atendimento, da excelência, indiretamente, porque aí entra no pilar do destino turístico inteligente, de informação. Visitante informado, morador informado, ele consegue chegar melhor nos locais, ele consegue circular mais fácil no destino. O senhor professor aqui da universidade, né, sabe da importância também dos alunos na participação desse processo como formação. Então, por exemplo, você vai no centro histórico, né, de repente são os alunos de turismo, alunos de outros cursos, de geografia, história, letras que estão ali nos atendendo. Isso. Como é que é importante isso? Quer dizer, a gente envolver mais, né, o ensino superior, as universidades, né, também para promover, aprimorar, avançar no turismo? Uma questão assim, eu tenho vários compromissos com o turismo de São Luís, primeiro com o nosso prefeito pelo convite, segundo com o trade e terceiro com a sociedade. E o quarto, mas não nessa ordem, estou listando aqui, mas não quer dizer que um é mais importante que o outro. São os meus alunos, eu sempre falo, enquanto eu estiver sentado na cadeira de secretário, um dos desafios, uma das prioridades também é gerar emprego para esse alunado. Porque como eu venho da academia e me preocupo porque eles estão se formando e precisam dessa experiência, precisam do emprego. Então, a gente tem fomentado ali dentro da própria secretaria, se transformou num grande campo de estágio hoje para os alunos. A gente tem vários alunos fazendo estágio curricular e extracurricular, alunos recebendo, né, um incentivo, uma bolsa através da participação da Feirinha São Luís, das nossas ações no aeroporto, na rodoviária, nas pesquisas que a gente realiza nos portões de entrada e saída da cidade. Então, é a forma que a Secretaria tem de abraçar esse alunado. Sim. Né? E essa preocupação por ser professor. Sim. Não? Professor, e hoje o prefeito acabou de entregar, quer dizer, há poucos dias entregou o Mirante da cidade, que é um equipamento importante. Além do Mirante da cidade, o Museu da Gastronomia, quais os outros equipamentos que a capital tem hoje e que possa ser ofertado ao turista e à comunidade? Bem, esses 2 equipamentos são do município, administrados pela Secretaria Municipal de Turismo.
mas a cidade de São Luís tem vários equipamentos turísticos que que são administrados, gerenciados aí pelo governo do estado. Então, as casas de cultura, os museus, o Forte Santo Antônio, enfim. Então, a gente tem vários outros estabelecimentos, o teatro, né, o Arthur Azevedo, a gente tem um teatro da cidade que é pelo município, mas é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, a gente tem vários equipamentos espalhados por toda a cidade. E nós vamos entregar, e aí vai ser mais um equipamento que vai ser gerenciado pela Secretaria Municipal de Turismo, é a central de atendimento ao turista e o ponto de cultura no Quilombo da Liberdade. Então, a gente vai estar ali com um ponto para repassar informação, fazer qualificação, capacitação e ser uma vitrine de apresentação das manifestações que existem naquela localidade e também uma oportunidade para que eles possam também fazer a comercialização do seu artesanato. Perfeito. Marcos, mais Secretário Saulo, mais uma pergunta. A gente sabe que em algumas capitais do Nordeste existem roteiros. Você vai em Fortaleza, faz a Rota do Sol Poente, Rota do Sol Nascente. Você vai em Natal, você tem a Rota do Pirangi. Né? E aqui em São Luís nós temos São José de Ribamar, nós temos a Raposa, São Luís com seus circuitos, mas que ainda não são vendidos de uma forma assim, mais ampla. Né? Como fazer para integrar esses roteiros para que as pessoas possam ficar mais tempo conhecendo São Luís, indo até a Raposa, indo até Ribamar e fazer com que o turista se sinta mais atraído? Beleza. Em janeiro desse ano, de 2023, eu deixei a presidência da instância de governança do Polo São Luís. E nós criamos o que nós chamamos de Rota da Ilha, que é justamente integrar os municípios da Ilha de São Luís mais o município de Alcântara. Nós, inclusive, realizamos no ano passado um fan-tour com 14 agentes de viagem para que eles pudessem conhecer essa rota. E aí agora está o presidente, o secretário municipal de turismo do Paço do Lumiar, Biné Amado, e ele vai conduzir essa continuidade da formatação, né, da divulgação, da estruturação, porque agora a gente vai caminhar para uma fase de sinalização dessa rota. Então, a rota já foi diagnosticada, mapeada, já tem material de divulgação, como eu falei, a gente divulga bastante. Foi lançado um vídeo do Polo São Luís, recentemente também. Tudo isso com esse objetivo, de fazer com que as pessoas circulem dentro desse grande polo que é chamado São Luís. Dá para fazer mais uma pergunta? Vocês querem? Professor, São Luís, por ser uma capital patrimônio da humanidade, quando se está lá fora, se fala de São Luís, se vem de São Luís, muitas imagens vêm. E isso, eu penso que às vezes confunde. São Luís tem uma cara, tem uma marca que possa ser vendida, que as pessoas, quando se fala de São Luís, ela vem à memória e que se de fato seja trabalhado pela municipalidade? Então, a marca de São Luís, que quando você pensa em São Luís no Brasil ou no mundo afora, é sempre voltado para a questão do patrimônio material, como você colocou, né? Do patrimônio edificado, até pela própria singularidade, representatividade que o centro histórico tem. Então, o que a gente tem feito? A gente tem agregado a essa imagem do centro histórico os outros segmentos que nós falamos ainda há pouco aqui no programa. O turismo do segmento de sol e praia, o afroturismo, turismo gastronômico, turismo cultural, para que o visitante, para que o potencial turista, o cliente que decida vir a São Luís, ele entenda que aqui não tem somente o centro histórico, mas que aqui tem praia, que aqui tem passeio náutico, que aqui tem caiaque, tem esporte, tem kitesurf, ou seja, que é um destino completo para quando ele busca um destino que ele consiga fazer várias atividades. Então é isso que a gente tem buscado trabalhar, não confundir a mente do cliente, do potencial turista, mas fazer com que ele entenda que quando ele chegue a São Luís, quando ele chega à nossa cidade, ele vai ter a possibilidade de, além do patrimônio, ter uma ampla oferta de serviços e produtos. Perfeito. E com isso a gente fecha o programa de hoje com assuntos importantes, né, envolvendo estratégias do turismo, os desafios nesse setor também. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje. Marcos Davi, jornalista de turismo e apresentador do programa Mundo Passaporte, da Rede TV, e Reginaldo Cazumbá, também jornalista do jornal Cazumbá. Secretário, suas últimas considerações, por favor.
Olha, muito obrigado por esse convite. Foi um grande prazer participar aqui no Sem Filtro, junto com você, Josi, nossa colega aqui de trabalho, com o Reginaldo Cazumbá, com o Marcos Davi, grandes parceiros do turismo, e dizer que a Secretaria Municipal está disponível para dialogar, para entender melhor todos que estão participando, estão nos vendo aqui. A gente está ali situado na Rua da Estrela, número 82, dentro do Museu da Gastronomia Maranhense, também já fica o convite, e que possam seguir as nossas redes sociais, @Setur São Luís, para ficar atento e conhecer todas as atividades e ações que a Secretaria realiza. Perfeito, mais uma vez, então, grata a todos no debate. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e te espero na próxima semana. Até lá!